No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. No programa de hoje vamos abordar o tema, o modelo lulopetista de ser e de governar. Importante observar isso porque o partido cresce a cada dia, chegou ao poder em vários estados, chegou ao poder também na presidência, elegeu o presidente, reelegeu em 2006, né? E prepara já aí todo um esquema para reeleger novamente ou então colocar um outro seu para tocar o barco, né? Então é importante observar como é a forma lulopetista de ser. Quando está na oposição, primeiro ocupa todos os espaços, procura de síndico de prédio a presidente de conselho de moradores, tudo que for possível vai ocupando os cargos. E na oposição procura alfinetar, fazer críticas contundentes, organizar greve, questão ambiental, tudo que for possível para enfrentar os governantes na perspectiva de desgastá-los. Uma vez no poder, aí a coisa muda, né? Uma vez no poder, continua evidentemente com a ocupação dos espaços das entidades, mas agora passa a ser crítico dos seus críticos. A oposição passa a ser desqualificada pelo governo petista. Lulopetista fica mais chique, né, gente? A benção. No sentido de desqualificar qualquer coisa que venha acontecer que desagrade o governo. É bom observar no episódio do mensalão, né, ou dos mensalões, porque foram muitos, né, não apenas uma modalidade, quando o governo procurou, o governo e os seus militantes, né, e inclusive os seus militantes da imprensa, assim chamada agora de focinho marrom, né? Esses militantes também na imprensa procurou desqualificar os seus opositores, aqueles que apontavam a questão do mensalão, que apontavam toda a maracutaia, o sistema do VisaNet, essa coisa maluca que eles fizeram no governo, né? Como nunca antes neste país alguém tinha feito tanta salada assim. Então, a perspectiva deles é desqualificar os seus opositores. E quando alguém apontava a corrupção, os desmandos, eles sempre argumentavam: mas nos outros governos também era assim, apenas não eram denunciados. Óbvio que eram denunciados nos outros governos, é que nos outros não roubava-se tanto. Toda a máquina do governo, a máquina do partido, melhor dizendo, e todos os seus parlamentares, os presidentes de conselho de moradores, de sindicatos, de centrais sindicais, atuavam fazendo o maior barulho por qualquer coisa. E, inclusive, vamos lembrar, né, desde lá da década de 80, com o Fora Sarney, né, depois o Fora Collor, e aí por diante, depois o Fora FHC. Então, essa moçada não pode se colocar numa posição de vítima, porque eles cutucavam todos e agora, como estão no poder, não aceitam ser cutucados. Quando alguém cutuca, eles acusam de golpistas, de elitistas, de fazer o jogo da grande imprensa. Até parece que na grande imprensa não tem os petistas de carteirinha que escrevem nos jornais, que mandam nas pautas do telejornalismo. É só lembrar um pouquinho aí o hoje ministro do Lula, né? O ministro lá das comunicações, aquele que está criando a TV pública, não estou dizendo o Hélio Costa, estou dizendo o Franklin Martins. Este era o editor-chefe do Jornal Nacional, um material de Brasília, né, da parte política. Pois é, estava na grande imprensa, estava a serviço do petismo, tanto que foi recompensado com o cargo de ministro, aí não, secretário de comunicação, com o status de ministro. Agora vem um movimento aí que começou a pipocar semana passada, o chamado Cansei, né? Como é um movimento da classe média, é um movimento que não está junto com as centrais sindicais, porque agora as centrais sindicais viram as costas
para a classe média, vira as costas para quem paga os impostos. A forma que eles encontraram é desqualificar o movimento, desqualificar as críticas, inclusive desqualificar as vaias que o presidente tem recebido, não só no Maracanã, né, mas em outros lugares que ele tem comparecido, como que eles fossem golpistas, que eles estivessem querendo derrubar o governo. E se tivesse, qual o problema? Não é um momento de discussão, não é um momento de democracia? Quando eles faziam as críticas a todos os outros, ocupando a esplanada dos ministérios, aprontando, fazendo a maior arruaça, não era? O que era aquilo? Parecendo aquela propaganda da de aparelho de TV, né? Os nossos japoneses são melhores do que os deles. Então, manifestação, essa turminha, para não dizer um outro palavrão, essa turminha acha que é monopólio deles. Somente eles, como são santos, somente eles é que podem criticar o governo. E como o governo deles seria um governo dos santos, né? Portanto, não podem ser criticados, que se forem criticados é golpismo. É muita cara de pau dessa moçada, que inclui aí vários segmentos da sociedade, inclusive intelectuais das universidades mais famosas, inclui também a própria cavalariça, né? Quer dizer, do alto a baixo, essa moçada dando suporte, inclusive na mídia, para esse modelo de governo, que tem propósito, evidentemente, medida de médio e longo prazo, de estabelecer o socialismo no Brasil, né, a despeito do que ocorreu no resto do mundo, a implantar no Brasil, e ainda não querem ouvir sequer crítica. E cá entre nós, né, gente? É inacreditável como os intelectuais passaram a apoiar de forma tão decisiva um homem como o presidente Lula, né? Que tem muitas dificuldades em formar uma frase que tenha sentido. No entanto, a moçada, os intelectuais, a chamada massa crítica, os jornalistas, fazem de tudo para protegê-lo. Nenhum governo conseguiu tanto apoio da mídia, dos intelectuais, como o governo Lula. E, como todos sabem, nenhum também fez tanta lambança como ele está fazendo. Basta ver a questão da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, né? Só para fechar, os seus diretores, em 8 meses, um único diretor viajou 98 vezes com passagens de cortesia das empresas que ele deveria fiscalizar. Se fosse do outro, era suborno. Como é o governo deles, como são os agentes deles, é uma prática normal. Temos esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.